Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para nos acompanhar lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Nós temos também lá a nossa página, nosso grupo lá do Telegram também, para quem quiser participar. A gente vai disponibilizar o link aqui também na descrição do episódio. Também o link fica disponível às vezes lá nos story, às vezes a gente manda para vocês também lá pelo Instagram, via direct. Então é só pedir para nós que a gente disponibiliza o link aí do grupo para todo mundo aí participar. Esse episódio, que eu esqueci de falar no início da conversa, né, é um episódio do Prosa com o Autor. Então a ideia aqui, nesse episódio especificamente, não é falar com o autor, né, porque não tem como, mas a ideia aqui é a gente falar a respeito do livro, A Visão Técnica do Dirceu Gassi, que é uma das referências que nós temos, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em nível Brasil, em nível internacional até mesmo, em função de toda a sua didática, todo o seu conhecimento, a forma com que ele se comunicava, falava com o produtor, de uma forma simples e fácil de entender. Então a ideia é nós falar um pouco a respeito desse livro no dia de hoje. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e João, se apresenta para o público. Olá pessoal, eu sou o João Manuel Borges, sou engenheiro agrônomo, conduzi aí nos últimos anos a revista Plantio Direto, a Aldeia Norte Editora, e coube a mim então organizar, né, essa missão aí de organizar o livro da visão técnica do Dirceu Gassi, né, reunir esse material e dar esse formato aí. Até para a gente falar um pouco para o pessoal e para entender também o livro antes até de comprar, de ler ele, mas para entender como ele foi organizado, né, que depois a gente lê, logo quando tu começa a ler, na verdade, tu vê que ele é um aglomerado de diversos textos, de diversos artigos escritos que o Dirceu fazia na sua jornada, vamos dizer assim, com muitas fotos, que era uma coisa que ele gostava de mostrar muito bem, né, para mostrar a realidade, o que ele observava no campo. Acho que seria legal tu dar uma comentada como é que foi pensado, vamos dizer assim, essa organização desses textos, dessas fotos, de todo esse conhecimento para chegar, né, e vamos dizer assim, imortalizar todos esses conhecimentos para todos nós, que infelizmente, para quem não sabe, né, o Dirceu nos deixou o agro brasileiro órfão, vamos dizer assim, da pessoa dele, que era alguém que era muito querido, não só no Rio Grande do Sul, mas sim em todos os cantos do Brasil, e é uma referência nacional, né, de como deveria ser feita a agricultura, o que a gente deveria observar, como a gente deveria passar principalmente isso da questão científica pro agricultor, né? Então acho que seria legal tu dar uma comentadinha conosco como é que foi desenvolvido Perfeito. todo esse trabalho. Então, na verdade eu vou só contar uma história, né, para contextualizar um pouco. O Dirceu, na verdade, como ele foi sempre um parceiro da revista, muito assim, na verdade, quase que da família, porque ali nos anos 90, ele na época estava trabalhando na Embrapa como pesquisador na área de entomologia, e ele conheceu o meu pai, também falecido, né, que foi quem iniciou a revista Plantio Direto, e os dois bateu o santo, né, eles ficaram muito amigos ao longo dos anos, e desde o início o pai tinha percebido esse potencial, o Dirceu sendo uma pessoa muito comunicativa, falava muito bem e tal. Enfim, foi, né, como desde então foi tido essa parceria, tanto no sentido profissional, com a participação dele nos projetos da revista Plantio Direto, mas também como pessoal, né, como um amigo, né, muito, inclusive vizinho, né, morava no mesmo prédio, né, tinha uma relação, né, de padrinho, por assim dizer. Mas o que acontece é que ele, ao longo da jornada, ele, como, né, você comentou, ele escrevia muita coisa. Ele gostava muito de escrever. Ele tinha, quem conheceu ele, acompanhou, ele tinha um caderninho, na verdade tinha vários, né? Ele enchia um caderninho, trocava, fazia outro, mas ele tinha uns caderninhos pequenininhos, Moleskine, que chama, né? E ele estava sempre, quando ele estava assistindo alguma coisa, quando ele estava numa lavoura, quando ele estava só quando não estava dirigindo mesmo, ou dormindo, enfim, que ele não estava escrevendo coisa, ou enfim, lidando nisso aí. O que acontece é que ao longo do tempo ele foi deixando vários arquivos
com conteúdo. Ele fazia principalmente na época, depois eu comento um pouco mais a respeito, né, dessa trajetória profissional dele, mas ele, no período que ele trabalhou em cooperativa, ele era gestor da parte técnica, por assim dizer, de toda, então ele gostava muito, né, não só de fazer as palestras, mas também de organizar textos para mandar para o pessoal, né? E, enfim, o que acontece é que ao longo do período foi acumulando uma quantidade grande de textos, né, sobre vários assuntos, porque ele gostava de falar sobre um pouco de tudo, e aí juntou com essa questão de que ele era muito bom fotógrafo, né? Ele tinha toda uma técnica para fazer fotografia pensando na parte do agro como um todo. Ele gostava de fazer fotos de paisagens como um todo, tanto paisagens mais naturais como paisagens mais focadas na parte agrícola, mas ele tinha agora eu estou deixando, de certa forma, alongando um pouco, mas já comentando sobre esse ponto dele. A questão da fotografia dele, ele gostava muito e ele desenvolveu essa técnica ao longo dos anos, mas ele iniciou durante a faculdade, lá nos anos 70, quando ele era monitor da disciplina de entomologia. Então ele precisava fotografar os insetos de uma forma... Então ele começou a desenvolver essa técnica para conseguir. Ele usava a questão do macro ali, da câmera fotográfica, enfim, fazia toda uma técnica ali para que a foto ficasse com uma bastante alta qualidade, né, claro, mas que mostrasse os detalhes. E quem viu as fotos que ele tinha, enfim, que ele tirava foto de soja, de milho no detalhe, ele gostava de tirar foto mostrando os diferentes estádios fenológicos, gostava de tirar foto enfim, bem do detalhe da praga, da parte da doença também. Então ele tinha essa paixão, ele gostava de compartilhar as fotos com o pessoal. Então, até hoje, com frequência, a gente vai ver uma palestra, dali um pouco a foto de Dirceu Gassen, né? Então, é um dos legados que ele deixou, de certa forma, que foi essa questão da fotografia. Mas, enfim, então o que eu comento, né, ao longo do tempo ele foi deixando esse histórico de vários artigos, vários materiais que ele escreveu, junto com essa questão das fotografias, né, muitos dos quais ele meio que juntava, né, junto, né, nos artigos. E aí o que acontece, né, continuando a história ali, ele nos anos, eu não lembro exatamente quando foi, mas ali por volta de 2016, 17, mais ou menos, que a gente voltou a conversar sobre a ideia de reunir e atualizar textos que ele tinha escrito, de repente, mais antigos, né, que as coisas, enfim, às vezes precisam ser atualizadas. A ideia era de fazer um livro juntando esse material todo, a questão dos artigos, a questão das fotos, e fazer uma coisa organizada, né, que fosse bem... Só que o que acontece é que em 2018, ele um dia, acho que era, não lembro exatamente, mas por maio, ele fez uma visita lá em casa e deu uma notícia, uma surpresa totalmente inesperada e totalmente não bem-vinda para nós, que foi que ele estava doente, né? Descobriu que ele ainda estava na época entendendo exatamente qual era o tipo de câncer que ele tinha, mas definitivamente era câncer, né? Depois se descobriu que era de certa forma, uma variação, uma coisa de pâncreas. Enfim, era ali por maio. E aí, nas conversas que foram tendo ao longo dos meses seguintes, nós, de certa forma, não esperávamos que fosse ser tão súbito, mas em 3 de setembro ele faleceu. Então, foi uma questão de poucos meses depois que ele descobriu a doença. Então, ele não teve tempo de praticamente nada, assim, em termos de que ele organizou, né, em termos o que ele achou possível. E uma das coisas, de certa forma, que ele nos deixou... Enfim, a gente já tinha alguma coisa do material, né, meio organizado, mas ele deixou o que ele ainda tinha em termos de fotos e dos materiais conosco, com essa ideia de não, vamos, né, para que a gente terminasse esse livro. A gente não tinha a ideia inicial de dar o nome de A Visão Técnica de Dirceu Gassen. Provavelmente o título do livro ia ser alguma outra coisa. Mas, como ele faleceu, a gente achou que a homenagem iria ser interessante, né, de certa forma, tentar imortalizar ele, né, que
tantas coisas imortalizaram ele ao longo do tempo, mas mais essa questão do livro, a gente achou que era digno, né, de certa forma, de ter isso. Então, acabei explicando, né, bem, já dando uma certa contextualização do Dirceu mesmo, mas essa é a história do livro A Visão Técnica de Dirceu Gasser. Então, ele é uma coletânea, né, um compilado de textos técnicos que o Dirceu escreveu ao longo da sua trajetória. No caso, eles foram ali eles foram atualizados, alguns que ainda precisavam, enfim, que alguns tinham sido escritos há fazia bastante tempo, né? E foi organizado, foi feito, né, toda uma diagramação usando as fotos e foi tentado organizar a questão do livro pensando em termos tem uma estrutura, né? Se vocês forem ver, ele é dividido em 4 partes, né, básicas, que seria a parte de assuntos relacionados à fertilidade do solo, nutrição de plantas. Depois uma parte geral de manejo de culturas, né? Ele acabava falando um pouco de zoologia, um pouco da parte de fenologia, um pouco da parte da mesma questão de plantio, colheita, enfim. E tanto é que, inclusive, algumas coisas relacionadas com a parte de plantas daninhas a gente incluiu, né, nessa parte. E aí a parte de doenças e, finalmente, a parte, talvez, agora não tenho uma certeza, mas a maior parte, em termos do livro, né, que a parte final, ela é justamente a parte de entomologia, né, a parte de pragas em cultivos de grãos, porque naturalmente, sendo a área de especialização que ele teve inicialmente, e que talvez concentrava um volume muito grande de fotos, né, da parte de pragas, foi o que acabou ficando como uma parte mais robusta, né, do livro. E, enfim, em resumo, essa é um pouco da história do livro e a estruturação até dele, né, para quem não conhece, para já ter uma ideia do que vai encontrar caso venha a ler, né, o material. É legal que eu pelo menos acho isso, né, que tu trouxe toda essa questão do próprio Dirceu, que principalmente nós mais novos, vamos dizer assim, a gente não conhece, né? O pessoal, vamos dizer, que está há mais tempo no campo, que se formou já faz uns 10 anos, né? Já teve uma vivência, já participou de palestras. Eu lembro de ter participado uma também, mas estava no início da faculdade, com o Dirceu, e de como ele mostrava isso. A gente sabe muito do legado dele, do que foi desenvolvido, o que ele trazia, mas é importante, e acho que foi muito feliz em trazer essa observação sobre o próprio Dirceu, né, toda a vida dele, do desenvolvimento, de como ele era, até para nós mais novos ou de outros locais do país, né, que o AgroDepender está em todo o Brasil aí, muitas vezes o pessoal não conhece essa trajetória do Dirceu. Então eu acho que é bem legal trazer isso aí e que mostra um pouco também o porquê tem todos esses conteúdos que a gente comenta. A área dele principal era, assim, a entomologia, só que ele trazia como um todo, né, a produção, e acho que até ele era muitas vezes mais conhecido pela própria parte de manejo de cultivos, né, no caso, ligado tanto a doenças quanto manejo como um todo, né. Isso é uma coisa que ele batia muito, e lendo o livro, acho que dentro dos textos dele tá muito claro que não é só a praga, não é só a doença, tem que entender como um todo, né. A questão da soja antiga, por exemplo, que podia ser atacado por uma quantidade maior de insetos, e depois tu tem que observar toda a parte de área foliar disponível, que hoje tu tem menor, então tu vai ter uma perda um pouco maior. Tu tem um cuidado, vamos dizer, a mais com esse momento de entrada ou não para o controle dessas pragas, né? Só trazendo um exemplo dos diversos que tem aí. Até complementando isso que o Cassiano falou, já que ele deu uns exemplos, eu também vou dar uns, né? Que é curioso, por exemplo, desde a parte do fungo no múria, que vai se formar na lavoura, que em função das aplicações de fungicida hoje, ele não se forma mais naturalmente, para baixar a população de lagarta, às vezes tu tem uma explosão de lagarta. Claro que agora a gente vive num contexto também um pouco diferente em relação a algumas tecnologias. Hoje o problema maior também não vai ser a lagarta da soja especificamente, hoje um problema maior acaba sendo falsa medideira. Então algumas coisas vão mudando, mas é interessante a gente entender como é que essa dinâmica, essa visão do sistema e como uma coisa influencia na outra. Uma das coisas que eu sempre achei, desde quando eu comecei a minha trajetória também, que eu vi o pessoal fazer, era explicar sobre até nas aulas mesmo, na graduação, lá o pessoal explicando, se tu usar esse herbicida, ele vai influenciar nessa e nessa cultura, no próximo ciclo. Geralmente, se aparecer esse problema na lavoura, pode ser residual de tal coisa. E isso ele vai passando de uma forma
fácil de entender no livro, que nem eu comentei antes contigo, né? Parece como se tivesse alguém realmente te explicando aquilo, que fica uma forma bem compreensível de escrever, que era uma habilidade que ele tinha não apenas de comunicar falando, como também, como foi comentado antes, como comunicar escrevendo isso para quem estivesse absorvendo essa informação, né? E até eu tive um momento que, eu não lembro se foi na Cotrijal, porque o Dirceu, ele é natural de Santa Rosa, inclusive tem a Santa Rosa, que é o berço nacional da soja, né? Que nessa região noroeste do Rio Grande do Sul, e tem uma área de pesquisa ali que ele tinha um colega aqui que era de Santa Rosa, que é o Sérgio Schneider, que eles eram muito próximos, então tem essa proximidade também com a região, e tem muito exemplo que é da região também, que pega Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo ele dá um exemplo, ele passa informação técnica de uma forma que em qualquer parte do Brasil que tu tiver, tu vai conseguir utilizar aquela informação e utilizar e entregar ela no campo da mesma forma. Então isso que é a forma mais bacana, e é uma coisa que a gente tenta fazer também. É pegar uma informação técnica, não que ela seja regionalizada, mas que ela sirva para vários locais, porque é um conceito, é um conhecimento que vai se alastrando pelo tempo, basicamente, que pode estar sendo aplicado em qualquer lugar. Com certeza. E na verdade, isso talvez a questão do como o Dirceu comunicava, como o Dirceu agia profissionalmente no que ele fazia, a questão de ser mentor de muita gente, né? Tinha essa questão que comentou, né, junto com o Schneider, e realmente, assim, na verdade, ele fazia, como é que eu posso dizer, várias coisas. Ele fazia desde a parte da pesquisa, desde a ciência mesmo, ele fazia a ciência, ele gostava e entendia a importância, por exemplo, da ciência básica, por assim dizer, às vezes uma ciência que está, às vezes, na primeira vista, não tão perto do campo. Ele fazia ciência no campo e ele pegava o conhecimento criado no campo e realmente ele tentava achar formas de passar isso para o produtor, para o assistente técnico, para outros pesquisadores, outros colegas, né? E, enfim, para todo mundo. E então eu acho que realmente, assim, ele era uma pessoa fantástica nesse sentido. O que eu ia comentar até nessa questão de conhecimento dele, não, apesar dele, por exemplo, a área experimental ali em Santa Rosa, né, junto com o Schneider e todo, enfim, ele acompanhava muitos experimentos, muitas coisas, por exemplo, aqui em Passo Fundo, por exemplo, também, né, que ele é, no caso, formado aqui, então acabou sempre conhecendo o pessoal daqui, né, desde sempre. Mas a questão é que, com o tempo, ele foi viajando cada vez mais longe, né, então, só comentando brevemente sobre a trajetória profissional dele um pouco mais a fundo, eu acho que, de certa forma, o pessoal pode ter um interesse nessa questão. Ele se formou, se não me engano, em 77 em agronomia na UPF, então já faz um bom tempo. E ele, logo na sequência, mais ou menos, ele começou a trabalhar no Empasque, em Santa Catarina, que eu não sei se hoje mudou de nome ou exatamente como é que funciona. E aí, mais ou menos na sequência, ele começou a trabalhar na Embrapa. Então ele ficou durante um longo tempo, muitos anos na Embrapa, nessa parte de entomologia. E já desde nessa época ele começou com a questão de palestras, a questão de escrever artigos, começar a aparecer falando. Ele falava muito, na época ali nos anos 90, ainda tinha, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em alguns lugares do Brasil, né, mais especificamente o Paraná, já estava na época o plantio direto mais consolidado, o pessoal já estava há vários anos fazendo, já estava algo um pouco mais, né, aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 90, que teve a explosão, né, do plantio direto aqui, que o pessoal começou a adotar, e de certa forma tinha essas lacunas de informação, entre elas da parte de pragas, que o Dirceu, junto com também foi um professor, o José Roberto Salvador, ele também da Embrapa da UPF, e eles eram colegas, no caso, eles, por exemplo, a questão de coró. Coró é uma praga que no início ali do plantio direto tinha toda uma preocupação, tinha toda uma questão, então esse tipo de coisa ele estudava, então ele conta que ele fazia assim, uns experimentos meio malucos para tentar ver exatamente como é que funcionava o detalhe ali do comportamento do coró, como é que funcionava o ciclo de vida, mas tudo isso para ele pegar, como eu comentei, a parte de ciência básica, associar com a ciência que ele fazia no campo, que ele entendia no campo, para pegar e poder dizer assim, de certa forma, com uma certeza, esse é o conhecimento. Agora a gente tem que trabalhar como que a gente vai manejar em cima desse conhecimento, né? Vocês devem conhecer
uma das máximas dele, que era o conhecimento, a rentabilidade é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Então, muitas pessoas conheciam ele por essa frase, né? Claro que ele não foi o único que dizia isso, mas ele era algo assim que toda palestra ele dava um jeito de repetir, às vezes mudava um pouco a forma de falar, mas que se todo mundo for pensar, é isso. Quando a gente usa conhecimento, às vezes seja uma coisa bem específica da parte de manejo de pragas, às vezes seja uma questão de um conhecimento de como funciona a parte da semeadura, a questão mesmo de regulagem da máquina, enfim, tudo isso daí soma, né, o que ele dizia, tudo isso daí soma para dar um ganho de rentabilidade, né, na lavoura. Então, essa seria a essência, né, de certa forma, do Dirceu. Eu acho interessante que, até no livro tu lendo, tu acaba observando, ele sempre comenta não uma questão específica, né? Que daí acho que entra muito essa questão do conhecimento que tu fala. Ele observa o complexo geral, onde é que tu tá, que é uma, vamos dizer assim, uma zona que tu tem que tentar organizar para tu conseguir fazer toda a produção, desenvolver e tu ter o máximo de produtividade possível, e isso só é possível com conhecimento, né? Que nem tu comentou muito bem. E isso é que a gente vê hoje em dia, que tá cada vez diminuindo mais, porém aumentando a necessidade. E devido à grande quantidade de ferramentas que a gente tem, desenvolvimento todo que está sendo colocado, o dinheiro para ser desenvolvido, todas as ferramentas, né? Muitas vezes toda essa parte que tu comenta de ciência básica ou de conhecimentos básicos para tu trazer para o complexo, entender o manejo, para organizar o manejo, não está sendo realizado. A maior parte das vezes está sendo muito trazido uma solução, e o produtor busca só essa solução que vai resolver todos os problemas, né? E a gente observa que isso dura momentaneamente, mas a longo prazo não acaba conseguindo desenvolver e realmente tu ter aquele ganho com isso, né? Além de também aumentar os custos. Então, a gente observa que cada vez mais estamos voltando, né, para conhecimentos, muitas vezes que foram deixados de lado, que nem a parte do curva de nível, a questão do sistema de plantio direto, toda a otimização do sistema, que muitas vezes estavam esquecidos lá na década de 80, e agora estão sendo obrigados, de certa forma, a ser rememorados, observados novamente, porque tu não conseguiu resolver mais problemas só com aquelas questões imediatistas, né? E devido ao aumento de custo também que tu tá tendo por hectare, vamos dizer assim, tu tá tendo uma necessidade maior de ter todo esse desenvolvimento, de tu ter toda essa complexidade, porque cada vez mais, como tá, a gente querendo ou não, trabalha de uma certa forma monocultura, os problemas estão aumentando. Se a gente não entender a complexidade desse sistema e de como ele está e a complexidade que vai ser a gente conseguir mudar esse sistema que está instalado hoje, né, a gente tem tudo para entrar em ruína, vamos dizer assim. Então é muito interessante tu trazer essa parte de necessidade de todo um conhecimento básico que muitas vezes é deixado de lado e a observação, o desenvolvimento de todos esses conhecimentos básicos para o manejo que tu vai ter de conhecimento lá no final das contas. Né? Até um comentário em relação à forma, né? Toda a forma com que ele apresentava e passava informação. Hoje em dia a gente vê que quem tenta passar informação de uma forma mais facilitada, vamos pegar o próprio exemplo do Herbert Bartz lá, que foi o pioneiro do plantio direto. Se tu vai ver a história dele, a pesquisa criticava muito ele, em função, né, dele ser um produtor, dele não entrar profundamente em conceitos técnicos como a pesquisa ou um especialista vai fazer. Hoje em dia, a gente também tem muitas pessoas nesse sentido desenvolvendo trabalho, são pessoas que conseguem passar bem uma informação, fazer bem a parte da extensão, mas elas não estão cheias de conceitos técnicos como o especialista tem, basicamente, e às vezes gera uma certa crítica ou gera algum certo atrito. Principalmente quando a gente está falando, vamos pegar o exemplo de Dirceu, ele era da pesquisa e apenas ele se aprofundou, talvez mais ainda na parte da extensão ainda, porque ele pegava vários campos para explicar. E a gente sabe, pela quantidade de gente que a gente conversa aqui, quando o pessoal cutuca demais vários campos diferentes, sempre tem algum especialista que não gosta muito, né? Que que tem algum problema, que tem alguma desavença em relação a alguma informação que está sendo passada ou como está sendo passada. Como é que era esse entrosamento também dele em relação porque ele estava sempre migrando de uma área para outra, por mais que ele tinha bastante embasamento para isso e experiência, porque
a principal vantagem do conteúdo que ele passa, que é o que eu vejo como principal diferencial, que é por ser conteúdo prático. Tipo assim, ó, ele te explica porque aquela vivência que só a única forma de tu ter esse conhecimento ou é tu lendo um livro como esse, ou é tu vivenciando isso a campo, porque um livro técnico nunca vai te passar o conhecimento que tem e a forma com que ele passava. Essa que era a diferença, era uma forma não só de transmitir o conceito ou a informação, era transmitir a vivência dele que ele tinha no campo, né? Sim, perfeito. Na verdade, esse até é um ponto, de certa forma, sensível, no caso, porque durante muitas ocasiões ele sofreu críticas de colegas. Às vezes a crítica não era uma crítica no sentido uma briga, às vezes era uma incomodação por parte de um amigo, ou enfim, alguém de alguma outra área, porque ele tinha realmente essa questão. Como ele era uma pessoa bastante generalista em termos profissionais, a questão do conhecimento dele, ele gostava de falar sobre tudo e ele tinha conhecimento, porque a gente não pode às vezes ficar com a falsa impressão de que por ele ter um conhecimento e gostar de falar sobre várias coisas, que ele, por exemplo, não tinha um conhecimento aprofundado sobre nada. Isso às vezes às vezes tem pessoas que são assim, mas ele não era um desses casos. Ele era uma pessoa que tinha, claro, obviamente que nunca ele iria chegar, por exemplo, a um nível de conhecimento na parte, talvez, de plantas daninhas, que alguém que estudou muito mais do que ele a parte de plantas daninhas. Mas ele tinha um conhecimento para se defender, por assim dizer. Só que, óbvio, que isso às vezes realmente gerava certas críticas para ele, o pessoal não gostava, às vezes, enfim, não considerava ele realmente como metido, né, usando o termo, né, e ele provavelmente, se ouvisse eu falando isso, ele iria dar risada e iria concordar, ele ia dizer, quem conheceu ele sabia que ele era, assim, extremamente brincalhão, ele era uma pessoa, assim, era muitíssimo raro ver ele de mau humor, e então essa questão das críticas para ele, de certa forma, ele não chegavam porque justamente como o Eduardo falou, acho que no fundo ele sabia que a questão que ele trabalhava vários conhecimentos sobre várias áreas, talvez o mais importante era a forma como ele trazia isso, que realmente entrava na cabeça até dos cérebros mais compactados, às vezes, né? Então, ele era uma questão que a gente não pode negar, né? Ele, em vida, foi alvo de críticas, como, de certa forma, todo mundo, né? Todo mundo que se expõe. Mas ele dava a cara a tapa nesse sentido, mas assim, ninguém, apesar das críticas serem pontuais, ninguém, eu acho, era unânime a questão de como ele era um bom professor no sentido de falar. Ele era muito bom palestrante, assim, por causa que eu costumo dizer que uma das diferenças, em geral, de um palestrante para um professor é que, normalmente, o palestrante ele tem uma função de, às vezes, trazer um pouco mais de insights, né? Um pouco mais daqueles ensinamentos, assim, mais pontuais, conselhos, do que necessariamente ter toda uma linha, assim, uma ementa, né, de uma disciplina, por exemplo. E sim, o Dirceu, ele tinha muito essa questão nas palestras dele, que ele era, de certa forma, uma máquina de frases para o pessoal pensar a respeito, né? Uma, por exemplo, que ele comentava, não lembro exatamente como é que ele falava, mas era no sentido de que, por exemplo, a pessoa fazer um manejo de pragas sem ter uma mínima ideia da população de pragas e quais pragas estavam presentes na lavoura, era a mesma coisa que fazer gestão sem conhecer o armazenamento e a logística da empresa, porque às vezes não tem informação. Então ele dizia muito assim, ele batia muito nessa tecla, que para fazer o negócio, agricultura, tem que medir, tem que quantificar, isso vai, de certa forma, o que o Cassiano estava comentando, né? Tem que medir, tem que quantificar, tem que calcular e tem que ter o número, o parâmetro para tu poder dizer, estou fazendo certo ou estou fazendo errado, vou avaliar. Então ele era muito... às vezes o pessoal achava até bobagem certas coisas que ele falava em termos de chegar a medir coisinhas assim, mas era mais, às vezes, um exercício de entender como que tu podia medir coisas na lavoura, coisas relacionadas à propriedade, a questão operacional das máquinas, tudo isso na visão dele, eram números que a pessoa
o produtor, que o assistente técnico pode usar para ganhar mais, para ter mais rentabilidade, para poder fazer o negócio dele fluir, porque ele vai ter o conhecimento, porque o conhecimento, na visão dele, se traduzia muitas vezes em números, né? Em ter essa informação, se tu fizer isso, desse jeito, essa quantificação, tu tem uma chance maior de ter sucesso. Então essa era um outro dos ensinamentos dele, essa questão. Ele falava, né, nas palestras, senhores, ele parava assim, vamos medir, quantificar, calcular, vamos fazer a coisa com capricho, né? Então ele tinha até nas palestras dessa questão de comunicador dele, ele puxava o pessoal para a hora que ele ia dar assim o ensinamento. É uma coisa bem, bem interessante nesse sentido, né, para quem acompanhou. E, de certa forma, eu acredito que tenha várias falas dele, por exemplo, hoje no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, que circulam, né? Então, o pessoal pode ter uma ideia da forma como ele se expressa. Até em relação a isso, dessas reflexões, o mais importante é que ele passava informação para quem precisava realmente chegar a essa informação, porque a gente com o podcast, a gente tenta fazer uma parte da extensão, falar às vezes lá com o especialista para tentar converter para mim e para o Cassiano, que somos generalistas, até leigo em alguns casos, né, para tentar transmitir essa informação de uma forma mais fácil para o pessoal, questionando basicamente. E ele conseguia fazer isso de uma forma, porque ele captava a informação e conseguia transformar isso. Então, ou seja, a ideia nunca foi pregar para convertido, né? Sempre foi chegar em cada vez mais pessoas com essa informação, uma informação que não estava chegando. E esse tipo de reflexão, a gente já viu lá, por exemplo, o José Domingos, que inclusive já participou de um episódio aqui com nós, que ele faz, a gente foi numa palestra dele lá em Lagoa Vermelha, lá de um evento feito pelo José de Alencar, onde ele só falou de número, basicamente, né? E quando tu começa a fazer número, olhar para os dados e fazer interpretações e pensar a respeito disso, tu começa a ter uma visão diferente. É que nem o exemplo que ele dá lá de pegar um metro lá um metro de planta, pegar e medir lá a quantidade de grãos e o peso de grão que tem em cada uma dessas plantas e fazer a conta de qual é a estimativa de produtividade por hectare. Daí, beleza, se eu pegar a primeira planta, eu posso ter uma estimativa, se toda a minha lavoura fosse assim, de eu produzir 30 sacos por hectare. Se eu pegar essa outra planta, eu poderia estar colhendo 100 sacos por hectare. Então, ou seja, eu tenho essa planta que tem esse potencial. Como é que eu faço agora para uniformizar? Então, quer dizer assim, não é uma coisa que a gente tá falando que é inalcançável, que a planta não vai chegar. Ela já tá ali entregando aquele número. A questão é como é que eu padronizo isso em toda a lavoura. Então, tu começar a enxergar esses detalhes, e o que ele fazia, que eu vejo também dessa forma, é ver como todas as coisas se encaixavam, como o sistema se encaixava, entender essa natureza do sistema, porque a gente fala que sistema plantio direto é nós tentarmos imitar a natureza da melhor forma possível, e ele tentava interpretar, traduzir basicamente o que era essa natureza e como ela se mostrava no campo, né? Outra coisa que eu acho que é interessante trazer, até linkando com o que tu falou antes, dessa questão, mas muitas vezes ele não era especialista numa área, mas tinha um grande conhecimento. Eu vejo que até a aceitação, vamos dizer assim, do público, tanto dos produtores, quanto também dos outros profissionais agrônomos, pela forma do Dirceu trazer as questões, é uma identificação até mesmo, porque a gente que está no campo aí, no dia a dia, sabe que querendo ou não, o agrônomo ele tem que ser extremamente diverso no seu conhecimento, né? A gente acaba não se especializando numa questão só. O agrônomo ele tem que ter um arcabouço, vamos dizer assim, de conhecimento muito grande para ser utilizado no dia a dia do campo e tentar entender o que está acontecendo. Esse seria o ideal, né? Vamos dizer assim, até a gente conversando com o Daniel, da NC Solos, que é um amigo nosso, que já gravamos diversos episódios com eles também, ele comentou, cara, eu quanto mais me especializo, estava fazendo PhD, que eu acho que quando a gente conversou sobre isso, quanto mais me especializo, menos agrônomo eu sou, porque eu começo a observar especificamente a área que eu trabalho, vou afunilando o conhecimento, vou sabendo cada vez mais sobre aquilo, né? Ele trabalhava com fósforo na época, cada vez mais sobre fósforo, e eu acabo esquecendo todo o restante. Então, um agrônomo de campo, um produtor, ele não pode saber só de fósforo. Ele tem que saber sobre fósforo, tem que saber todos os nutrientes que ele precisa, questão de solo, a questão de calagem, como é que tá o desenvolvimento, isso só falando de solo. Daí começa a entrar a semente, qual semente vai olhar, variedade, qual doença vai ter que tratar, como vai tratar, inseto.
E daí começa a embolar, vamos dizer, um monte de conhecimento necessário para daí sim tu ter o resultado final, que é a colheita lá no final, é a produção, né? E só isso não é o bastante ainda. Tu tem que saber administrar, que nem tu comentou, mensurar, para tu ter um real ganho com aquela produção. Então é interessante a gente observar que eu acho que criou realmente uma identificação, tanto dos produtores quanto dos técnicos agrônomos aí que dão suporte até para esses produtores, da pessoa do Dirceu, muito por causa disso, né? Trazer não só como resolver um problema, mas essas reflexões que ele deixava, né? O que eu tenho que observar? Por que eu tenho que observar desse jeito? Como é que eu posso melhorar todo o sistema, né? Muitas vezes eu tenho tudo em casa e só tá faltando capricho, que é uma coisa que ele falava muito, né? Falta capricho, que é uma coisa que a gente vê realmente. O que é o capricho? Muitas vezes tu fazer uma agricultura de precisão, mas antes de fazer agricultura de precisão, tu ter toda a parte dos terraceamento correto, tu ter toda uma visualização do teu campo, às vezes ter um mapa de colheita que tu vai saber onde é que vai fazer ou não. Entender a tua área, como o Salvático comenta, né, muitas vezes. Não adianta tu querer produzir 100 sacos por hectare numa área que vai ter produzir no máximo 50. Não é porque tu tá produzindo 50 que tu tá produzindo mal, tu tá produzindo o máximo possível nas condições que tu tem naquele local, que ele vai te possibilitar, né? Então é interessante a gente olhar esse complexo como um todo, vamos dizer, que ele trazia e trazia pro pessoal, demonstrava pro pessoal de uma forma muito fácil. E no livro, isso que eu achei fantástico, ele conseguiu passar muito bem tudo isso também. Nos textos escritos, que isso é uma coisa muito difícil, o pessoal, de forma escrita, conseguir passar esse conteúdo de uma forma tão fácil e que seja tão direto ao ponto, né? Porque, querendo ou não, tu pega o livro, cada artigo é 2 páginas, 3 páginas, com foto, é fácil de ler, é direto ao ponto, é explicado o que tu precisa saber para realmente utilizar no dia a dia. É mais superficial, se tu vai pegar um livro de fisiologia que tem 500, 700 páginas, e tu vai se aprofundar naquela questão de fisiologia, sim, só que ele é para ser utilizado no dia a dia, para ser utilizado no campo, né? Isso eu acho fantástico do livro. Sim, na verdade, eu diria assim, na minha opinião, como agrônomo, e não como organizador do livro apenas, mas eu acho que um dos objetivos do livro é que depois que a pessoa termina de ler, enfim, dá uma olhada geral no livro, ver como é que ela, de certa forma, como é que eu posso dizer? Se ela não tem uma certa visão, ela mude, e se ela já tem, ela aperfeiçoe essa visão, como tu comentaste, de uma visão sistêmica da coisa, que era o que o Dirceu, na verdade, ele queria que as pessoas, todo mundo que trabalha envolvido de alguma forma ou outra no agronegócio, ele precisava, é por isso que ele era tão enfático nas palestras, nas visitas a campo que ele mostrava ao pessoal, essa questão de visualizar a coisa como um sistema. E o objetivo do livro, de certa forma, eu penso como sendo isso, assim, porque, como tu disse, não é, quero saber tudo sobre fisiologia. Ele não é o livro que tu vai encontrar algumas coisas, alguns tópicos, alguns comentários sobre fisiologia, muitas vezes misturado com um comentário sobre alguma coisa relacionada à parte de, sei lá, fungicidas, por exemplo. Mas por quê? Porque ele tinha essa visão sistêmica, ele tinha essa percepção de que tudo se integrava, né? Como tu comentou, que ele conseguia ter essa visão. Então, eu diria que o livro, assim, não... acho que até na questão ali, na parte inicial do livro, que foi escrito, né, um texto introdutório, né, a gente diz, a ideia não é que esse livro seja a Bíblia, né, por causa que ele tem vários conhecimentos, ok? Mas eles são, como, né, direto ao ponto, são de fácil leitura, enfim, mas eles servem principalmente para que a pessoa que não tem um conhecimento prévio sobre aquilo consiga absorver e ter uma boa base. Quem já tem, perceba que sempre tem alguma coisinha a mais que de repente ela não sabia. E aí essa questão que eu comentei, de conseguir incorporar um pouco dessa visão que o Dirceu tinha para aplicar no seu negócio, na lavoura, na propriedade, na empresa, às vezes, né, na forma de atender o produtor, caso, enfim, são meus clientes, poder ter essa, de certa forma, usar até um pouco disso que o Dirceu tinha, essa confiança que o Dirceu gerava nas pessoas que ele comunicava, o produtor, o assistente técnico, a pessoa que consegue absorver um pouco dessa característica
eu acho que se acaba se saindo muito bem, inclusive na parte de vendas. Inclusive na parte, por exemplo, de dar uma assistência para alguém que é meu cliente. Eu demonstro uma relação de confiança porque eu uso o conhecimento, eu quantifico, eu mostro para ele na prática, é isso, com confiança, dizendo, né, é isso aí. Então, se fosse para eu dizer, né, a questão dos objetivos do livro seriam esses. Se a pessoa lê o livro, dá uma olhada no livro e perceber que a gente tentou trazer isso e conseguir absorver, a gente fica muito feliz, porque chegou a atingir o objetivo. Eu vou dar o meu exemplo de como eu vou utilizar o livro. Pelo certo, tem que ter 2 livros. Um livro para te guardar, né, para ficar ali, ele limpo, dá para se dizer, e o outro livro para te ir escrevendo em cima, basicamente, escrevendo, porque dá para te conversar praticamente com o livro, com o que tá ali, com as informações que tá ali, por causa que, como eu comentei, são muitas informações práticas, informações de vivência, e cara, com certeza, para quem tá começando a sua jornada profissional, tem muita informação ali que, como o Cassiano comentou, é um livro fácil de ler, é bom de ler. Só que se tu pegar todas as informações que tem ali e sublinhando e marcando e refletindo sobre aquilo, cara, um livro tu vai demorar muito mais tempo para ler, tu vai aproveitar muito mais as informações e tu vai ver que é um livro com pouca escrita e muito mais informação do que tá escrito, digamos assim, só te fazendo pensar em cima daquilo, né? Então, assim, cara, é o livro do Dirceu Gassin, né? Então, assim, cara, tu teria que ter esse livro pra te ler. É mais obrigatoriamente, é quase né? obrigatoriamente, né? E não só o pessoal que está começando, né, no agro, vamos dizer, a sua vida profissional, mas eu acho que tu foi muito feliz, João, em comentar também quem já está há mais tempo, porque muitas vezes o que acontece? Tu acaba participando, vamos dizer, de quem está no campo, treinamento só da revenda, vamos dizer assim, ou tu acaba afunilando o teu conhecimento para a forma de mercado. Em alguns casos, para quem trabalha, por exemplo, de consultor de vendas e tudo mais. E às vezes tu vai esquecendo de todo esse complexo, né? Tu vai facilitando demais as coisas. E tu pegar e reler um livro desse, tu começa a entender muito mais como funcionam as coisas, as necessidades de tudo que tu vai ter que observar, de às vezes coisas que tu não olhava no dia a dia, né? Mesmo tu indo todo dia na lavoura. Então é uma boa forma de relembrar conceitos e, além de relembrar conceitos, aprender também, porque é aquela máxima, né? Tudo que tu não usa acaba atrofiando, vamos dizer assim, inclui o pensamento. Tudo que tu acaba não utilizando no teu dia a dia como conhecimento, se tu não vai alimentando de outra forma, tu vai acabar esquecendo. Isso é normal do ser humano, né? Então, é muito importante relembrar conceitos básicos, que é o que vai nortear tu como um bom profissional ou não, né? Exatamente. Até pra gente convidar aí todo mundo do pessoal para comprar o livro, né? Acho que seria interessante tu dar um comentário, João, conosco, onde é que o pessoal pode achar também esse livro, esse manual, podemos dizer assim, quase de conhecimentos básicos aí do agro, muito aprofundados, né? Ele é básico, porque é fácil de ler, mas é muito aprofundado. Onde é que o pessoal pode encontrar esse livro para adquirir? Pode ficar bem à vontade, viu? Bom, então essa questão, pessoal, o livro está disponível em plantiodireto.com.br, né, o site da revista Plantio Direto. Nós temos esse livro, né, na nossa loja ali disponível, ou se quiser procurar no Google, livro Dirceu Gassin, vai aparecer também, ou, enfim, chamar a gente no WhatsApp, o pessoal provavelmente vai disponibilizar, enfim, o link, e também, se quiser, enfim, o nosso WhatsApp, né, nós enviamos para todo o Brasil, dependendo de como for o modo de envio, né, se o pessoal não tiver uma super pressa, a gente consegue sempre fazer o frete gratuito. Então um ponto interessante para quem às vezes mora mais distante de onde nós ficamos, que é Passo Fundo, né? Mas, enfim, nós estamos aí à disposição para quem tiver esse interesse. Fica disponível na loja o livro, outras publicações também, né? Mas hoje em especial nós falando a respeito da visão técnica de Dirceu Gassin, ela está lá disponível para quem quiser. E fazendo adendo também, tem o manual de bolso, aqui, quem está nos vendo aí no YouTube, de pragas e doenças na germinação em plântulas de soja, que também é do Dirceu Gassin. Então, você vai comprar um, já pega os dois, para garantir ter também um manual de bolso, que na lavoura a gente sabe que auxilia muito, infelizmente, e aí tá cada vez mais difícil conseguir esses manuais, tem só no celular.
E no celular é ruim de ver, é uma merda de olhar. Então, tu ter alguma coisa com uma foto que tu consegue observar bem, com uma boa qualidade, que nem tu comentou anteriormente, o Dirceu era um mestre em tirar foto e mostrar o problema para tu conseguir identificar lá na lavoura, então é bastante interessante. Até gostaria de agradecer, João, ter aceito participar conosco, ter nos mandado o livro aí para nós ler também. Eu e o Eduardo sempre comentamos que a ideia do Prosa com o Autor é tentar trazer, instigar o pessoal a ler, a buscar mais conhecimento também, mas principalmente na leitura, que infelizmente, sem demérito nenhum, mas inclusive eu também, durante a faculdade, li muito pouco, e muitas vezes a gente se gabava que a gente se formou sem ler um livro, ou lendo menos de um livro, alguma coisa, e depois tu tendo na vida profissional, tu começa a ter um pouco mais de cabeça, tu vê a necessidade e a importância de tu estar buscando conhecimento, estar buscando leitura, e isso tudo torna, sim, um profissional melhor, te abre a cabeça para outras possibilidades, e essa é a ideia do Prosa com o Autor, né? Trazer todos esses conhecimentos e instigar o pessoal a ler todas essas obras, esses livros, conhecer o Dirceu em forma do livro, né, que é algo fantástico, e também estimular aí o desenvolvimento cada vez mais de livros, de literaturas sobre o agro e dentro do agro, que muitas vezes a gente nem tem ideia que tem tantos livros bons, trazendo a história do agronegócio, trazendo a questão técnica também. Então é muito importante a gente fazer esse projeto que a gente tem e desenvolver cada vez mais. Agradecer, né, o convite de vocês. Na verdade, esse trabalho que vocês fazem é muito positivo, acho muito uma coisa muito importante, e tenho certeza que o Dirceu, se tivesse pudesse estar aqui, né, para ele comentar sobre, provavelmente o podcast iria ter uma duração de umas 3, 4 horas, talvez, porque ele falava muito, se deixasse ele não tinha freio, né? Mas a questão é que o projeto esse que vocês fazem, enfim, o podcast como um todo, é algo, enfim, que eu acho sensacional, essa forma, né, de trazer conhecimento de uma forma, enfim, que o pessoal pegue o conhecimento, né, porque às vezes o pessoal acha que pegou o conhecimento ali, mas não pegou realmente. Então, acho que vocês fazem bem essa questão, e essa questão eu acho muito nobre de instigar o pessoal à leitura, porque eu sou suspeito para falar porque eu gosto de ler, como o Cassiano comentou, eu também, de certa forma, me sinto mal por não ter, ao longo dos últimos anos, ter lido mais, né? Às vezes é uma questão mais de organização nossa do que realmente, assim, Mas a questão é que eu acho que é importantíssimo, nos tempos que correm, a gente instigar o pessoal a ler, a gente incentivar para que não se perca isso, porque às vezes agora fica a minha crítica, né, amigável a muitas pessoas, que às vezes a gente se deixa se levar nessa questão da informação meio superficial. E a informação superficial, ela é importante, mas ela é, eu diria, muito mais na função de abrir uma porta para onde tu vai precisar de um conhecimento mais profundo, tu ir atrás. E, infelizmente, o conhecimento mais profundo, uma forma, eu diria uma das mais, né, talvez não seja a única, mas uma das formas mais certas de a gente conseguir esse conhecimento mais aprofundado é lendo. Então, volto a dizer, esse projeto, essa questão desse especial, né, do Prosa com o Autor, incentivar o pessoal à leitura, e aí, como o Neto disse, livros históricos, livros mais da parte técnica, toda leitura nesse sentido é válida. Então, volto a agradecer o convite, eu me sinto bastante honrado de estar participando e de estar podendo representar aí a memória, né, do Dirceu já que ele não pôde estar aqui para falar, a gente tenta relembrar com carinho, né, tudo que ele foi, tudo que ele nos ensinou e deixar isso aí mais uma vez imortalizado, né, na forma desse projeto de vocês. Show de bola. E convidar novamente todo mundo também a comprar o livro, a ler o livro, né, que é muito importante que o pessoal consiga desenvolver e ter essa experiência que a gente teve também lendo o livro, que acho que é super importante. Os links, então, aí para adquirir o livro vai estar na descrição do episódio. Gostaria novamente, João, de agradecer a tua participação aí, convidar todo mundo também a escutar nossos outros prosas com o autor, nossos outros episódios aí do AgroDPN. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Até mais!